Olá, começa agora a nossa audiosérie sobre as principais ações do ano de 2024. Ao todo, são 12 programas especiais, um para cada mês do ano. O mês de dezembro, comigo, Beatriz Priu. A educação de jovens e adultos será implantada na comunidade Waimiri-Atruari por meio de uma parceria com a Universidade Federal de Roraima. Nós tivemos vários desafios, né? Mas a educação de jovens e adultos, ela tem um diferencial, né? Ela atende um público diferencial não só na educação regular, como agora na educação indígena. Então, ao construir o projeto, né, o reitor nos convidou, junto com o Cirino, né? É o colégio de aplicação que vai ofertar. E aí, esses desafios foram a gente entender quem é o Waimiri-Atruari, né? Primeiro, a gente tem que entender. A lei já diz, né? Toda a educação e escolarização indígena, a gente primeiro tem que entender quem é o povo para poder a gente implementar a proposta. E aí nós construímos um projeto, né? Pensando na comunidade. E aí esse projeto, pensando nessa comunidade, nós fizemos as propostas, lembrando sempre que a gente sempre segue a resolução CNE, que é a resolução que rege a educação de jovens e adultos. E aí nós levamos essas propostas lá para a comunidade. Nós apresentamos as propostas para a comunidade, né? As propostas são a EJA dos anos iniciais, né? Eles vão estudar, a princípio, a educação, o ensino fundamental anos iniciais, de 1º ao 5º ano. E aí na lei são 300 horas, né? E aí nós apresentamos as propostas para eles e eles aceitaram uma proposta, eles votaram, eles discutiram e eles aprovaram a proposta. E essa proposta sempre vai visar, né, na interculturalidade e respeitando o local onde eles estão. E aí foi muito interessante porque tudo foi muito divulgado e eles discutiram em si, né? Não foi uma proposta que a universidade levou fechada. Nós levamos propostas, foi discutido e eles decidiram a melhor proposta para eles. Olha, então, que bacana, né? Foi muito bacana por causa disso. Eles costumam fazer uma roda de conversa, né? E entrar no consenso. Isso é muito bacana. Sim. E quais são aí as expectativas, né? Para a primeira turma da EJA? Bom, a primeira turma da EJA será constituída de 50 alunos. A terra indígena Waimiri-Atruari, ela é dividida em 2 eixos. O eixo da estrada, que fica na BR-174, e o eixo dos rios, que fica no Rio Negro. Então, eles decidiram que vão indicar 25 indígenas que já trabalham com educação na língua materna para começar essa experiência e posteriormente fazer a EJA a nível médio e futuramente construir as suas primeiras escolas nas aldeias. Olha que maravilha! E de que maneira, né, o Colégio de Aplicação da Universidade está se preparando para garantir que a educação, né, oferecida aí atenda de forma adequada os alunos indígenas? Na construção do projeto, né, tudo se começa com o projeto de ensino. Então, na construção do projeto de ensino, a gente já pensa quem é esse povo que a gente vai atender. Então, todo o projeto é construído pensando respeitando, né, a cultura deles, porque a legislação a gente sempre segue a legislação relacionada à escolarização indígena. Então, a gente está muito preocupado em como passar, né, como será esse conhecimento para os indígenas. Tanto que na formação das turmas, né, como o Cirino falou, são 50 alunos. Nós teremos 4 professores e dentre desses professores nós também teremos um antropólogo e um intérprete. Então, a educação para eles não é só um professor, né? Porque todas as atividades têm que ser voltadas na língua materna e na língua portuguesa. Então, eles não só aprendem a língua portuguesa, eles já sabem falar, né? Mas eles precisam entender todo o mecanismo. Porque o que eles querem? Eles querem pegar um documento e saber ler esse documento, né? Eles precisam mexer com dinheiro. Se eles precisarem mexer com dinheiro, eles vão saber dar um troco do dinheiro. Então, esse é o início da formação, né, escolar. Mas, futuramente, eles serão os multiplicadores. Então, assim, o nosso principal papel enquanto formador hoje é que eles futuramente sejam também os formadores na comunidade, sem precisar vir para a cidade. Olha que bacana, porque tem que saber o básico, né? Afinal, lida com branco no seu dia a dia e eles precisam também aprender e sem perder a sua cultura, sem perder a sua língua materna, né?
Inclusive, já passou professores por aqui que eles fazem esse trabalho, né? Vieram lá da universidade também, e eles fazem esse trabalho lindo dessa nova geração tá resgatando aí a língua materna, que não se perca, né? Por essa nova geração. E além da EJA, né, há outros projetos educacionais planejados aí para a comunidade? Se sim, quais são? Conta pra gente. A EJA já é consequência de outro projeto que começou a ser desenvolvido em 2018. Quando os Waimirim Atruari foram à universidade, demandaram cursos de capacitação, né? E esses cursos de capacitação foi, inclusive, definido por eles, na medida em que eles são indígenas de recente contato, e esse contato é crescente, então eles sentiram a necessidade de ter o conhecimento da nossa ciência para poder negociar, para poder ter uma relação mais simétrica com a sociedade envolvente. Então, desde 2018, a gente vem desenvolvendo cursos de capacitação a nível de extensão. Paramos nos 2 anos por conta da pandemia, mas retomamos, e a partir dessa experiência foi que surgiu essa necessidade deles de ter o ensino fundamental, porque eles têm um sistema educacional da língua própria, materna, mas que não é reconhecido oficialmente. Então, para continuar nessas novas fases, eles precisavam desse ensino fundamental, né? Cumpre ressaltar que uma das demandas deles é cursar a EJA, né, e outros cursos na terra indígena Waimirim Atruari. É uma experiência que os professores vão para a terra indígena e lá eles vão ter essa educação. Acho que é importante a gente ressaltar que nós, né, enquanto professores, estamos muito felizes e ansiosos para iniciar. Nós vamos iniciar em março, né? A primeira turma será iniciada em março. Então, assim, nós estamos muito felizes com esse projeto e com as maiores expectativas que tudo dê certo e que o Colégio de Aplicação e a universidade possa contribuir com esse povo, né, que quis estudar. E o papel da universidade é esse, né? Levar o estudo a qualquer lugar. E aí nós chegamos lá nos Waimirim Atruari. Muito bom. Professor Cirino, suas considerações finais. Eu queria ressaltar o apoio institucional da pessoa do reitor, que sempre apoiou esses projetos, e está apoiando esse projeto agora. Inclusive tem viajado com a gente, né? Tem sido um interlocutor direto com a comunidade Waimirim Atruari. Então, isso acho que é importante a gente reconhecer, né, esse apoio institucional, porque muitas vezes a gente tem tanta dificuldade, mas quando a gente tem a autoridade máxima que está acompanhando a gente, que está apoiando a gente, então isso dá um certo motivação para a gente continuar, porque não é fácil, né? Com certeza, é um desafio novo, né, professor? É um desafio novo, mas a instituição está apoiando, né? Está dando todas as condições para que a gente consiga realizar esse projeto. Eu acredito que vai ser um projeto muito bonito e bem sucedido. Com certeza, já está sendo. Eu estou vendo aqui o brilho nos olhos de vocês de falar com tanto entusiasmo sobre esse projeto, né? Vai dar tudo certo, vai ser um sucesso, porque vem o amor daquele professor que gosta de ensinar, que você vê o brilho nos olhos que ele vê quando tem novos projetos, desafios novos e com a vontade de quem quer aprender, né? Isso é muito bonito. Sim. Então, nós vamos ficando por aqui. Eu agradeço aqui a visita de vocês. Dizer que Entrevistas DPE está sempre de portas abertas para essas novidades aí, inclusive como esse projeto, né? A EJA chegando aí, a EJA chegando aí no Waimirim Atruari, levando aí conhecimento para essa população que quer aprender, e isso é muito gratificante, né? Muito bom mesmo. Reeducandos do sistema prisional têm direito de participar do Enem. O exame avalia o desempenho escolar dos estudantes ao término da educação básica. Quem explica é Hércules Fernandes, titular da Secretaria de Justiça e Cidadania. O Enem, né, assim como a educação, a assistência à educação, são fatores que são fundamentais, né? Uma das nossas assistências que é prevista na Lei de Execução Penal. E ela é completamente fundamental, porque é através da educação que a gente consegue ali estar trabalhando os educandos para que eles
voltem aqui, né, quando retornar, quando passar por aquele período lá de cumprimento de pena, ele retorne aqui para a sociedade capacitados, né? E aí ele vai conseguir ali uma empregabilidade, né? E não vai estar retornando para lá, né? Que a nossa meta sempre é trabalhá-los para que eles não retornem mais às unidades prisionais. Eu acho perfeito. É um tempo que eles estão ali para refletir, né, nos erros que cometeu durante a vida e ter esse espaço e essa oportunidade aí de estar estudando, de estar se capacitando para se reinserir novamente. Eu acho isso muito importante. E quais são aí as ações que o Sejuc tem implementado aí para garantir que os reeducandos tenham acesso à educação de qualidade? Bom, hoje nós temos várias frentes, né? No eixo educação, hoje nós temos a escola, né? Nós temos uma escola Crisotelma, que inclusive hoje foi o encerramento, né, do ano letivo nos estabelecimentos prisionais. E em todas as nossas unidades prisionais nós temos as salas, né, onde é feita a educação regular. Temos laboratórios de informática hoje, cita aqui como exemplo na unidade feminina e na cadeia pública masculina, onde são feitos cursos à distância para eles também, né? Fizemos ali no ano passado uma parceria com a AJUF, que é a Associação de Juízes Federais, através do Instituto Mundo Melhor, onde é disponibilizado uma série de cursos de curta, média e longa duração. Para você ter ideia, só nesse eixo nós já capacitamos cerca de 1.500 educandos com certificações. Olha que maravilha. Né? Então, a gente tem esse lado da ressocialização como os nossos pilares ali da gestão. Para você ter ideia, no Enem de 2023 nós tivemos 1.063 educandos inscritos. Hoje, agora, nessas provas que nós realizamos aqui, aplicamos, né, em todos os estabelecimentos, agora no dia 10 e 11, nós tivemos aí um total de 1.729 educandos. Então, para a gente um sonho, né, vamos dizer assim, realizado para a gente. Né? Uma conquista, né? Uma vitória. Uma vitória, justamente. Então, para você ter ideia, esse número aí, ele corresponde a 1.729, né, como citei, corresponde a um aumento de 63%, né, só no Enem. Aplicamos o Enseja também, com cerca de 1.694 reeducandos que participaram ali do exame de certificação. E agora nós estamos aí na expectativa, né, desse resultado do Enem, que sai agora no dia 13 de janeiro, para a gente ver os resultados. E já passo para, tendo como base o ano aí de 2023, nós tivemos reeducandos com excelentes notas, né? Você tem ideia, teve redação lá com 9,8. Né? Então, eles se dedicam muito. Maravilha. E aí, como que funciona a preparação? Ao longo do ano é feita a distribuição do material para eles em cela, e aí eles vão se preparando, né? Então, a metodologia da prova é o mesmo formato que é aplicado aqui fora, né? Com fiscalização. A gente sempre com nossos policiais penais trabalhando ali na segurança para poder estar ofertando essa assistência que a gente vê que de fato é o que vai fazer a diferença na vida deles. O estudo transforma, né? E abre portas. Transforma. Hoje nós temos reeducandos, temos um eixo lá, por exemplo, dos indígenas, né? Nós temos um reeducando que ele está em cumprimento de pena e ele era professor aqui fora. Fizemos uma parceria com a Universidade Federal e hoje ele é um dos que é multiplicadores lá na alfabetização. Pra você ter ideia, na cadeia pública masculina, nós chegamos um mês que nós zeramos o déficit de analfabetismo lá dentro, com essa nova metodologia lá que a gente está aplicando também. O que representa aí para o sistema prisional o aumento do número de inscritos, né, no Enem PPL este ano? Nós que já atuamos na área há um bom tempo, a gente fica assim, muito, muito satisfeito, muito realizado. A gente vê que é por aí, que a gente está no caminho certo. A gente tem esses indicadores que eles são enviados lá para o MEC, para o Ministério da Justiça e Segurança Pública, e nosso estado aqui, o nosso sistema prisional, ele vem sempre em destaque, né? Então, a gente sempre preza pela aquela questão da segurança, mas esse eixo de trabalho, esse eixo de estudo, a nossa meta a cada ano é estar melhorando mais ainda esses números. Pra você ter ideia, hoje nós temos uma população carcerária aqui em cela, né? Com cerca de 3.180 reeducandos, e aí você vê 1.729 deles fazendo o exame do Enem, né? Então, é um número muito expressivo. Então, para a gente lógico, uma parceria que nós temos aqui com a Defensoria Pública também, que já aproveita aqui para fazer os nossos agradecimentos também. Temos uma defensoria muito atuante dentro dos estabelecimentos prisionais, que vem nos ajudando muito. Esse ano de 2024 foi um ano muito bom desse trabalho conjunto com a Defensoria Pública. E Defensoria Pública, Secretaria de Educação, Secretaria de Saúde também, está muito presente nas unidades. Então, a gente, com a união, com o esforço de todos aí, a gente consegue estar
falando sobre esses aspectos positivos, né? Eu sempre falo, lá internamente, a gente não está lá para olhar para o artigo, para a condenação de ninguém. A gente está lá para cumprir o que é previsto na Lei de Execuções Penais. E um número desse aqui para nós ele é muito gratificante. É o que nos motiva diariamente a estar saindo de casa e estar dando o nosso melhor. Muito bom. E transformando vidas, né? E de que forma aí a educação ela pode ser uma ferramenta eficaz aí na reintegração dos reeducandos à sociedade? A educação ela é formal, tanto como a profissionalizante, nós temos aí vários indicadores, vários estudos que, além de melhorar a questão do comportamento deles dentro do estabelecimento, envolvimento, né, eles leem muito, é a forma que a gente tem de combater, né, até possíveis investidas, né, do crime organizado, né? Então a gente teve uma parceria que nós fizemos também com o Senac, onde nós fizemos a capacitação de 320 reeducandas também lá da unidade feminina, e todos eles saíram com um curso, né, do Sistema S, né, que são cursos que dão empregabilidade. Cito como exemplo a oficina mecânica, né, confeiteiro, salgadeiro. Então, alguns deles, quando saem, para você ter ideia, hoje nós temos reeducandos aqui no nosso estado que passaram um período lá em cumprimento de pena, foram capacitados e hoje têm seus próprios negócios, né? Temos aí o projeto Renascer, por exemplo, que é uma ferramenta de inclusão. Hoje nós temos lá cerca de 45 reeducandos trabalhando, e esses reeducandos, eles são todos capacitados. São 9 oficinas que funcionam ali na antiga garagem do governo, que é um espaço que é cedido para nós, onde nós temos 9 oficinas lá de trabalho. Temos oficina mecânica, posto de lavagem, serralheria. E hoje esse pessoal, todos eles são empregados, né? Então eles recebem um salário mensal. Parte desse salário fica em uma reserva para eles, né? Uma poupança. Outra parte vai para a família dele e o outro percentual retorna ali para o Estado para estar ajudando ali na manutenção deles enquanto eles estiverem em cumprimento de pena. E isso tudo faz com que eles não rescindam, né? Não chega que ele saia, quando eles saem do estabelecimento, eles não venham cometer outro crime, porque quando ele sai, ele já tem uma reserva financeira para ele iniciar um negócio, ou até ele conseguir ali um emprego, né? Para ele não, enfim, não cair mais nas tentações do crime, e também ajudando sempre a família. Então é um exemplo, é um projeto que vem dando super certo, e a nossa meta é estar sempre ampliando aí essas frentes de trabalho. Aproveito o espaço aqui para agradecer a parceria aqui da Defensoria Pública. A Defensoria hoje é uma defensoria muito atuante nos estabelecimentos, que nos ajuda e faz toda a diferença. E também já aproveito o espaço aqui para agradecer a todos os policiais penais aqui do nosso estado, porque se não fosse a luta diária ali dos nossos servidores, a gente não conseguiria estar falando aqui desses números extremamente positivos. Dizer que o sistema prisional hoje está sim sob controle, sob o comando do Estado, isso é muito importante, e isso graças também aos investimentos que o nosso governador vem fazendo. O governador ele sempre nos cobra, nos demanda muito e sempre quer ver muito resultado de forma positiva. Então a gente agradece muito, e também agradecer pelo espaço, me colocar à disposição para estar vindo aqui mais vezes, falando mais um pouco, e dizer que as portas da secretaria lá estão abertas também. Entrevistas DP está sempre de portas abertas também para mais notícias boas como essa. E no podcast A História Contada por Nós, o tema foi intolerância religiosa no Brasil. Falar sobre intolerância religiosa é falar sobre o abuso, sobre a crueldade de um ser humano a olhar para uma pessoa por ter uma religião que ele não conhece, que ele não busca conhecimento de entender, e essa pessoa passa a ser rotulada como crença do mal. Minha casa existe há 33 anos, no mesmo endereço, na rua Ivone Pinheiro, 1445, Tancredo Neves. E, ao chegar aqui, quase não tinha casa. Mas logo depois que o bairro foi se urbanizando, eu passei por uma situação bem difícil, com um vizinho que mora de frente da minha casa, que jogava garrafas de cerveja no muro da minha casa, xingava meus filhos de santo e clientes quando estava bêbado, e isso só acabou quando a gente foi parar no
juizado de pequenas causas para fazer uma cariação, né? E aí ele foi processado, mas mesmo assim ainda teve algumas investidas com essa crueldade, que eu digo que é crueldade porque você xingar uma pessoa que você nunca viu, que você não conhece, que você não convive, só porque ela é do candomblé, isso é cruel. Mas a gente conseguiu superar isso. Nesse mesmo período, eu fui para a universidade para cursar o serviço social e também passei por muitas situações difíceis em que a turma na qual eu estudava, quando souberam que eu era do candomblé, me ignoravam, não faziam trabalho comigo, não trabalhavam em grupo, ficavam de cochichos. Mas as minhas entidades, e com o apoio delas, eu consegui superar tudo isso e consegui formar. Fiz serviço social, depois fiz uma pós-graduação. E as pessoas que tanto me criticavam, que me discriminavam e que me colocavam para baixo, todas ficaram para trás. O preconceito, por conta da minha religião, só me incentivou a crescer, prosperar como pessoa, como ser humano, como mãe, como amiga, como irmã. Mas nem todo mundo consegue. Algumas pessoas são tratadas como se tivessem alguma doença, como se tivessem algum mal imbuído nelas, para que fossem deixadas de lado. Filhos de santo meus netos, também na escola, quando se iniciaram, eu tive que fazer relatórios, assinando, botando nesse relatório, esclarecendo nesse relatório o direito à vida, à educação, à família e a todos os outros direitos que um ser humano pode ter de ir e vir para poder se fazer presente e viver com dignidade. O preconceito é como uma doença. Ele precisa ser combatido todos os dias, principalmente nas escolas, porque eu acredito que pela educação, a gente consegue vencer essas amarras que existem na sociedade. A Lei 10.639 de 2003, ela tem que ser efetivamente colocada como base curricular nas escolas, para que haja essa ação de trabalhar as culturas africanas e afro-brasileiras nas escolas, para as pessoas poderem entender a história e a nossa ancestralidade, porque sem ela você não tem referência de vida, de socialização. Hoje se fala muito em avanço, progresso, mas o ser humano ainda continua com a cabeça muito
reduzida a entendimento ao outro, a respeito ao outro. Hoje se vive o aceleramento das pessoas, porém a redução do amor ao outro, do respeito ao outro. E é isso. A meu ver, o preconceito precisa ser combatido efetivamente todos os dias, em todos os momentos, em todos os lugares, quando há discriminação. Dona Maria, infelizmente, essa é uma realidade nas escolas, nas universidades. Eu mesma, como mulher negra cristã, sofri na turma, por exemplo, de serviço social, que ela é muito à esquerda, e eu sofri preconceitos, e preconceitos terríveis nessa turma. E como mudar essa realidade de muitas crianças, adolescentes e jovens nesse mundo escolar, não é mesmo? São tempos bem difíceis. O segundo depoimento, ele é capelão, especialista, master. O senhor João Pinheiro, ele também é conselheiro do Conselho de Igualdade Racial aqui de Roraima. Vamos ouvir o seu depoimento? Nós estamos diante de fatos. E hoje nós estamos nos deparando algo que existe nos quatro cantos da terra, infelizmente. E quando fala-se de intolerância religiosa, nós estamos vendo uma divisão, algo que não existe no legado de sermos de um único Deus. Então são alguns dos trocentos respaldos que existem nas próprias escrituras, mediante muitos desses que agem de tal situação de intolerância religiosa. São fatos que vêm sendo alarmantes, vêm crescendo, vêm multiplicando. Nos deparamos com acusação, nos deparamos com massacres, com ofensas, com agressões e, infelizmente, muitas delas, até mesmo com ameaças de morte e também com o que mais vem sendo alarmante e preocupante, até mesmo mortes. Já há fatos, relatos, infelizmente. E isso vem sendo crescente e também vem se multiplicando, porque mediante crenças, ritos, o quesito em geral em relação à religião. E isso tudo sem respaldo, sem consolidação, sem nenhum tipo de atribuição de um verdadeiro Deus, que é o qual a linguagem universal, que é a palavra de Deus, nos não só traz a consolidação, mas também nos afirma. E a gente vem tendo experiência, sim. Eu sou de uma linhagem apostólica, que é onde temos a convicção do serviço, de sermos serviçais em alianças a esse que vive e que reina. E a missão emanada desse mesmo Deus é de servirmos, assistirmos em amor. E o que mais vem trazendo a preocupação é porque nós estamos vendo conflitos de denominações, de religiões e, pasmem, cada vez mais trazendo a ira, suscitando as competições, suscitando as imolações, fugindo das escrituras à verdade. E são muitas experiências que trazem, infelizmente, não somente a parte de ofensa, a parte de agressão, a parte de rejeição, tá? Vem sendo acusações, vem sendo agressões com práticas cada vez mais de violência. A realidade é que vem sendo violência. Infelizmente, quando fala-se de intolerância religiosa, está se tendo a praticidade de violência, de agressão, de confusão. Isso vem sendo, lamentavelmente, de um Deus desconhecido,
E quando nós falamos de intolerância religiosa, nós estamos falando de caso de polícia, de constrangimento ilegal, de boletins de ocorrência de notícias crimes, de termos circunstanciados, de juizados de pequena causa e até mesmo a grandes tribunais, de indenizações. E teve lançamento do livro Calu Brasil, da aldeia para o mundo. A obra reúne 28 receitas típicas de Roraima, mesclando gastronomia e as memórias de Calu, uma das maiores referências da culinária indígena no estado. Queria que vocês contassem um pouquinho como é que foi essa produção. A Clarice pode até começar falando sobre esse resgate. A dona Calu aqui trouxe alguns fatos históricos, né? Você também teve que buscar isso, né? Então, a Dona Calu é uma personagem muito diferenciada, né, nesse contexto, porque ela nasceu em aldeia, mas a família materna, com muito carinho naquela época, mas não gostaria que o neto e a neta, no caso, morassem na aldeia por preconceitos, enfim, mas trouxe para a cidade, tratou com carinho, e a Dona Calu demorou muito para saber que ela tinha uma mãe indígena. Com 4 anos, né, a mãe dela foi aceita naquele contexto, trabalhou como empregada na casa, em casas de família, para conseguir conviver com a filha. Então, hoje em dia, a gente se choca com esse tipo de atitude, mas naquela época, né, a Dona Calu nem tinha nem noção do que estava acontecendo ali com ela. E era a realidade do que se vivia naquele momento, né? E, no caso, a Dona Calu, mais ou menos com 30 e poucos, 40 anos, que ela se descobriu realmente como culinarista. Um pouco disso antes, pelas memórias da família, mas que ela realmente começou a entender isso como um trabalho. E esse trabalho junto com a perspectiva de levar esses pratos, né, para Roraima e para fora do Brasil, valorizando farinha, valorizando o tucupi, o jambu, e essa relação... A pimenta. Os pratos dela, né, quem conhece, as pimentas são feitas separadamente, né? Então, ela fala, não, o branco não aguenta, então ela tem que fazer 3 tipos de molho de pimenta, porque se a gente vai comer da morida numa comunidade indígena, realmente é muito forte, né? Então, ela buscou fazer esse paralelo da aldeia com o mundo. E a produção do livro foi muito rica, assim, pela equipe, né, que todo mundo trabalhou junto. E quando você vê essa mudança de tempo, né, hoje em dia a gente está valorizando muito esses produtos regionais. Mas para isso, você precisa que as pessoas tenham esse carinho, né, pelas coisas da terra e conheçam esse tipo de história, né? Então, o livro dela, quando a gente olha a biografia, a gente se choca. Mas a gente tem que entender também um contexto de outra época, outras famílias, que hoje as comunidades indígenas elas estão cada vez sendo mais valorizadas pelos indígenas, né? Mas ainda tem muito que a gente aprender e a gente valorizar essas pessoas que são daqui, que têm essa história muito importante para a história do nosso estado e do Brasil. Quando você, como historiadora, pesquisa, busca e vai a fundo sobre tudo isso que você está falando, de que forma que você vê a contribuição da Dona Calu para esse resgate mesmo, para essa valorização do que é indígena para o nosso estado? Então, a Dona Calu, ela conviveu com os 2 mundos, então ela é uma pessoa muito diferenciada nesse sentido, né? Mas eu vejo aqui em Roraima que está acontecendo um movimento de valorização, tanto aqui quanto do Brasil, né? Em pesquisas históricas, né? Tu vai nas universidades estaduais, federais, particulares, você está buscando entender tanto a questão da culinária, quanto a questão da soberania alimentar, quanto a questão da terra mesmo, das lutas pela terra. Então, apesar de ser um livro de culinária, ele tem esse intuito também de valorização, né, no caso da Dona Calu, da etnia Wapixana, porque atrás disso, no caso dela, existe um trabalho também de ela dar cursos para comunidades, ela ensina ensina algumas mulheres indígenas a fazer pimenta, a plantar pimenta que muitas comunidades deixaram de plantar. Então, a gente entende que é um trabalho de formiguinha e se a gente valorizar isso, pode ser que reverbere, repercuta, né, nas próprias comunidades mesmo, né, de voltar a fazer pratos, né, que às vezes estão esquecidos, né? A minha mãe ia para a aldeia e me levava, então eu era, assim, não era proibida, porque se eu fizesse escondida
eu estava fazendo, né? Mas eu era recomendada a não comer comida De indígena, feita lá nas comunidades. Na comunidade. Que eu não comesse e nem aprendesse a falar aquela gíria que a minha mãe falava. Que era o idioma, a língua materna. Exatamente, a língua materna da minha mãe. Quando eu via as crianças para brincar comigo, que elas começavam a falar o Wapixana, eu digo, não, por favor, não brinque assim comigo, não brinque comigo assim, não. Aí, como é que tu queres brincar? Eu disse, como a gente fala na escola, porque eu era pequena, mas eu já ia lá na escola, porque tinha uma escola perto da casa do meu avô. Então, eu acho que eu era a menorzinha da turma e esses índiozinhos que moravam próximo A fazenda, ao sítio do meu avô, que chamava Barro, era o nome da aldeia. Eram poucos índios. E então eu dizia, não brinque comigo. E aí a minha mãe já sabia que eu também era recomendada para não comer a comida indígena, mas eu volto e meia, sabe que criança tá sempre, parece que está brincando, mas está olhando também as coisas, né? Curiosidade fala Curiosidade total. Aí eu olhava o que a minha mãe estava comendo, e se eu via alguma índia mastigando, sabe? Aquilo tudo que me diziam, que eu ouvia falar, então aquilo me deixava preocupada. E a minha mãe, por saber que eu não podia comer essas comidas indígenas e nem falar a gíria que ela falava, que era a língua materna dela, né? Ela recomendava para as crianças não brincar comigo falando o Wapixana, né? E ela levava, então, alguém já tinha pescado o carazinho pequeno, branco, né? Para ela fazer assadinho na brasa, ou então fritozinho, para eu comer na hora que ela estava comendo. Aí eu comia lá fora, com as crianças, com os outros comendo lá, e eu lá fora comendo a minha carazinha branca com limão e pimenta. Ela dizia, olha, vai provando a pimenta, porque a cultura indígena é apimentada. É a pimenta que é o tempero, né? Ela vai comendo devagarzinho, mas vai comendo. Então ela me dava a farinha, o limão e a carazinha. Então eu comia aquilo com tanto sabor, com tanto amor, sabe? Que isso até hoje é marcado dentro do meu coração, sabe? E eu queria fazer essa homenagem para minha mãe, de fazer essa carazinho frito no meu livro. E todas as minhas amigas compartilharam esse meu desejo, e chegou à mesa o carazinho branco com pimenta e limão. E no nosso livro maravilhoso que você achou, está lá a receita da mamãe Elvira. É a primeira receita. Foi a primeira receita. Em homenagem a ela e em homenagem ao meu povo wapixana. E a todos os índios, aliás, a todos os indígenas, né? Que hoje nós não falamos mais essa palavra. E a todos os indígenas que queiram comer também o carazinho branco com pimenta e limão, principalmente a jiquitaia, né? Pimenta, farinha e limão. Essa receita, então, é a mais especial do livro? Para mim, para o meu... Sua memória, né, afetiva? Para minha memória, e o amor que eu tenho pela minha mãe é a mais importante. E para o meu povo, porque eles vão saber que eu comia isso junto com eles, tanto que nas aldeias era sempre o meu prato preferido. Que legal. Dá aquela verificada, né? Já anotar uma receita ali e reproduzir em casa. Eu vou já ali tentar copiar alguma coisa, pelo menos, para tentar em casa, viu, dona Calu? Tá certo. Dona Calu, mas eu queria, assim, agradecer imensamente, não só por essa entrevista, mas pela sua contribuição mesmo com o nosso estado, com a nossa gastronomia, a culinária de Roraima, né, a culinária indígena, e juntamente com essa referência também dos fazendeiros, né, ali do leite que a senhora traz para o chibé do fazendeiro. Eu chamei de chibé Nutella, viu, porque não é original. Mas, assim, brincadeiras, mas, assim, parabéns, viu, que Deus lhe abençoe muito. É um sonho que a senhora realiza aos 83 anos, né, isso também é motivador para quem ainda não realizou sonhos, né, dá tempo. Dá tempo. Sempre dá tempo, né, dona Calu? Sempre. Eu estou com 83, realizei dia 3 de dezembro, quando completava 83. Então, sonhei 20 e tantos anos.
Então, você tem que ter paciência e acreditar que vai fazer. Um dia ele surge, né? E Deus me deu vida, me deu coragem e me deu equipe. E me deu É a equipe maravilhosa. E me deu o lugar maravilhoso do Senar, com todas as pessoas que eu precisava. Desculpa, do Sesc, que eu precisava tanto, com todas as pessoas que cada um estava no seu lugar, fazendo os seus deveres para mim, com muita satisfação. Então, isso para mim vale ouro. Vale ouro. Porque você se realizando uma obra tão linda, com essa idade, e sonhar tanto e realizar, para mim, estou feliz. Que Deus me abençoe sempre. E abençoe todos que estavam comigo e os que estiveram lá na cozinha, lá no Senar, todos. Durante o mês de dezembro, você ouviu a nova série de reportagens da Rádio Defensoria, Sobrenomes, do reconhecimento à dignidade, e conheceu histórias reais de reencontros e como funciona o processo para o reconhecimento de paternidade. A nossa primeira reportagem traz informações a respeito do processo de retirada da certidão de nascimento na própria unidade de saúde e quais os desafios identificados no estado que dificultam o registro de crianças, jovens e adultos. Ela entra em trabalho de parto. Minutos parecem não ter fim. O tempo passa lentamente. Até que nasceu. O choro revela uma nova vida. É esse o som que profissionais da saúde ouvem constantemente na maternidade. Nascer dói, o bebê sai da sala de parto ou cirurgia, sente o ar invadir o seu pulmão e chora, até se acalentar pela primeira vez no peito da mãe. Mas antes de sair da maternidade, essa nova e pequena vida precisa fazer exames médicos, testes para avaliar o estado de saúde e, por fim, ganha um nome oficial no primeiro documento, a certidão de nascimento. O recém-nascido se torna um cidadão. No total, 30 crianças nascem em média por dia no Hospital Materno Infantil Nossa Senhora de Nazaré. Sidney Rios é o responsável pela unidade do cartório dentro da maternidade. A mãe, ela vem aqui com a gente quando ela quer registrar só. A gente comunica a ela que ela pode registrar, porque o que acontece muito. O pai não quer registrar porque ou ele está em Manaus, ou ele está no interior, ou ele não quer registrar aqui dentro da maternidade, quer registrar lá no interior, ou tem o caso dos testes de paternidade, que o pai só vai registrar quando faz o teste de paternidade. Nesse caso, é gratuito. A mãe faz a certidão de nascimento. A partir do momento que ela faz a certidão de nascimento, sai o teste de paternidade e é averbado na certidão do RN, que no caso é a criança, o nome do pai. Depois disso daí que a gente faz tudo certinho, a gente chama o pai. No caso, já diferente do quando é só a mãe registrar. O pai vem, ele pode registrar sozinho, né? O princípio da paternidade. Ele está dizendo que ele é o pai do RN, certo? A mãe, se ela for registrar sozinha, só sai no nome dela. Por quê? A não ser que ela seja casada e ela tenha a certidão de casamento, ela pode acrescentar o nome do pai pela certidão de casamento. Registrar um filho é uma responsabilidade que não é só da mãe ou só do pai, mas dos dois. Edgleison e Daniele são pais de Tito, de 4 anos, e do caçula Alec, de apenas 5 meses. Crianças que sabem de onde vieram e têm na identidade a própria história registrada. E esse nome que agora faz parte dele vai além de uma formalidade, uma celebração de uma vida nova, de um novo começo. E ao registrar meu filho, passo a ele não só um pedaço de mim, mas todo o meu legado, valores. E ser pai é muito mais do que escrever o nome no papel. É uma jornada repleta de amores, de momentos que transformam
estar presente a cada sorriso, lágrima, conquista, ser conselheiro, amigo e, acima de tudo, é seu herói. É o herói que o nosso filho precisa. E registrar meu sobrenome é o início de uma jornada de aprendizado que cresce a cada momento. Ser pai é viver intensamente, com o coração aberto, sempre disposto a dar o melhor para eles. É um privilégio, bênção incomparável. Para Daniele da Costa, enfermeira e professora universitária, a maternidade sempre foi um sonho. Porém, ela sabe que o sustento e a criação de filhos é uma responsabilidade grande e, por isso, é melhor quando compartilhada com um parceiro comprometido e que cumpre o papel de pai, além de um sobrenome. Na minha vivência, eu sempre tive esse apoio dele, né? Na verdade, uma tarefa compartilhada. Eu sempre falo, quando a gente entra nesse assunto ou comenta sobre esse assunto, que ele executa muito bem a paternidade. Ele me surpreendeu, né? Superou as expectativas e eu pude ver nele um pai espetacular. Porque a única coisa que ele não faz, né, é amamentar. De resto, todas as outras tarefas, todas as outras funções do dia a dia, ele executa muito bem, muitas delas melhor do que eu. Há 9 meses, Tamires de Lima deu à luz ao Ragnar. Era um momento delicado. Ela ficou viúva, ainda grávida. O marido morreu, deixando 3 filhos. Miguel, de 5 anos, Michele, de 7 anos e o caçula Ragnar, que ainda estava na barriga. Toda a situação impediu que o bebê fosse registrado na maternidade após o nascimento. O pai dele faleceu e não deu tempo de registrar ele. Uns 2 meses depois ele nasceu. Aí não deu tempo de registrar ele, né? Então estava grávida? Estava gestante dele. Estava gestante de 6 meses. Para mim é muito importante, né? Porque futuramente ele ia perguntar, né? Porque os irmãos tinham o nome do pai e ele não. E é tipo a questão mesmo de honra mesmo, ter que ter o nome do pai dele, né? Para ele ter também, porque reconhecer também que ele tem pai, ele também tem pai, né? Ele não só tem uma mãe, ele tem um pai. Não deu tempo de registrar ele, mas ele tem um pai, ele tem o DNA do pai dele. E é isso. E eu estou muito feliz de estar aqui. E rolou ainda mais produção. A segunda série de reportagens, lançada pela equipe de jornalismo da Rádio Defensoria, trouxe para o centro da discussão a garantia de direitos à população migrante em Roraima. Hoje damos início à série de reportagem Direitos Sem Fronteiras, uma produção da equipe de jornalismo da Defensoria Pública de Roraima. A iniciativa destaca a atuação da instituição na garantia de direitos para pessoas estrangeiras. O objetivo é mostrar que o acesso aos direitos humanos também alcança a população migrante, que ao deixar seu país de origem, pode vivenciar uma situação de vulnerabilidade e desconhecer seus direitos no Brasil. Na primeira reportagem, vamos mostrar como o reconhecimento de paternidade, promovido pela Defensoria Pública de Roraima, beneficiou migrantes venezuelanos ao longo do ano, especialmente durante a campanha Meu Pai Tem Nome, também realizada pela DPE. Em Pacaraima, o reconhecimento de paternidade, tanto socioafetivo quanto biológico, transformou a vida de diversas crianças venezuelanas. Para proteger a identidade das crianças mencionadas nesta reportagem, utilizaremos nomes fictícios ao nos referirmos a todos os familiares envolvidos. Essa é uma história de amor e reconhecimento. Letícia tinha pouco mais de 1 ano de idade quando sua mãe iniciou uma união estável com Roberto. Desde então, foi ele quem assumiu a criação da menina com dedicação e carinho. De lá para cá, já se passaram 8 anos e agora o casal tem mais 2 filhos biológicos, de 6 e 4 anos. O vínculo entre Letícia e Roberto é tão forte que a menina deseja ter o nome dele em seus documentos, mas a família enfrentou obstáculos jurídicos. O Ministério Público e a Justiça de Primeira Instância negaram o pedido inicial, argumentando que o reconhecimento de paternidade socioafetiva não teria validade fora do Brasil.
A defensora pública Hanna Gurgel, titular da comarca de Pacaraima, precisou recorrer à segunda instância para reverter a decisão. No primeiro momento, o parecer do Ministério Público foi desfavorável sob a justificativa de que a decisão brasileira a respeito do reconhecimento de paternidade socioafetiva não teria aplicabilidade no território estrangeiro e que, em razão dos problemas diplomáticos que existem, né, atualmente na Venezuela, provavelmente, se fosse expedida uma carta rogatória, ela também não seria cumprida. Sendo assim, no entendimento do Ministério Público, a tutela judicial ela não seria eficaz. Acompanhando o entendimento do Ministério Público, a juíza que julgou o processo proferiu decisão em sentido similar. Porém, desde o princípio, a Defensoria Pública, né, no caso, meu entendimento, era no sentido de que bastava que a decisão ela fosse cumprida e tivesse eficácia no território nacional, que é onde as partes residem. Para mim, interessava que aquela criança ela tivesse seu pai socioafetivo reconhecido no Brasil para fins de acesso a direitos que no Brasil seriam lhe fornecidos a partir desse reconhecimento. Então, para mim, muito além de ser possível ou não cumprimento em território estrangeiro, necessário primeiro seria que essa criança tivesse acesso aos direitos no local em que ela reside atualmente, que é o Brasil. A decisão favorável em segunda instância não apenas trouxe alegria para a família, mas também estabeleceu um precedente importante para outras ações envolvendo crianças estrangeiras. Conhecemos a possibilidade de proferir decisões de reconhecimento de paternidade socioafetiva. Isso não deveria ser destinado a um público específico, mas sim a toda a coletividade, o que inclui certamente as pessoas que são estrangeiras, no caso os venezuelanos. Então, com base nesses argumentos, tivemos um parecer favorável em segunda instância do Ministério Público pela Procuradoria e também tivemos a reforma da decisão inicial pelo Tribunal, tendo sido proferido um acórdão brilhante a respeito da possibilidade de reconhecimento da paternidade socioafetiva de pessoas estrangeiras. Roberto, o pai, agradeceu a ajuda da Defensoria. Obrigado a vocês, agradecido. E teve uma conquista linda e solidária da Defensoria Pública para o Natal. Mais de 600 cartinhas do programa Papai Noel dos Correios foram adotadas. Uma parceria que une corações e trabalho em prol da comunidade. E nós começamos essa conexão já no finalzinho de setembro. Já conversamos com a gerência do Correio, eles vão já selecionando as escolas, porque agora está setorizada por escolas, abrigos, né, canais, né, CRAs. E nós já começamos a conversar. Então, nós priorizamos realmente aquelas áreas de maior vulnerabilidade, que é onde realmente a Defensoria está atuando. Vivi, mas vocês escolhem as cartinhas? Sim, escolhemos, porque o lado mais fantástico, mais sensível de tudo é ler as necessidades de cada criança. E em cada leitura é uma emoção, né? Eu vou te dizer, por mais que nós ficamos muito sensíveis a todo esse momento da leitura, de se adotar, de escolher a cartinha, você se conecta de certa maneira com cada criança que ali escreve. Tem muitas que não conseguem, claro que nós pegamos de crianças com deficiências e que ela se expressa por meio da pintura ou que tem a ajuda da professora, da assistente social, daquela pessoa da cuidadora, da própria cuidadora em si, que às vezes ela mesma escreve e descreve aquela criança. E é muito interessante porque até mesmo os adultos, quando escrevem, eles escrevem como crianças. É como se eles conseguissem transmitir a mensagem que a criança quer dizer, contar para aquela pessoa que está lendo. Eu já cheguei a ler algumas cartinhas que não tinha só pedido de um brinquedo, mas tinha ali uma ajuda para a família também. Então, isso vai muito além do presentinho, né? Tem muita gente que pede comida. A fome dói, né, Bia? A fome dói. Pede comida. Ou então tem criança que pede
um produto de higiene que não tem em casa, uma simples pasta de dente. Crianças que pedem um material para você, mas pede para o irmãozinho também que não tem. Se puder, compra um para mim, um para o meu irmão ou para minha irmã. Ou então até mesmo o brinquedo, eu quero brincar com a minha irmã. Pede sempre para a família, então eles não pedem sozinhos. Olha só, a solidariedade, ela não vem, a questão da partilha, né? Já vem ali com a criança, já vem dentro dela, porque ela não quer, se ela tem uma família, se ela tem um irmãozinho, ela não quer ganhar só. Ela quer pro irmão também. É lindo a pureza da criança nesse sentido. Então, essas cartinhas, elas vêm regadas de muito amor. Tem muita tristeza também, tem muitas histórias ali. Nós lemos uma cartinha agora, foi a que mais nos emocionou. Uma menina de 14 anos. E hoje as meninas, você pode ver que ainda existem essas jovens que ainda têm sonhos de criança, né? De menino. Aquela pureza preservada. A pureza preservada. Pronto, ela dizia na cartinha que o sonho dela era ter uma família. Ela tinha uma família porque disse que o pai morreu, a mãe abandonou e que ela vivia no abrigo há muitos anos já. E que a avó não tinha condições de criar. Você acredita que ela pedia? Ela sabia que a avó não tinha como, mas ela queria que a avó tivesse a guarda. Ou então que ela conseguisse poder ter uma família. Até o presente dela era uma família. Ela queria uma família. E ela pediu uma boneca. Veja, uma menina de 14 anos pedindo uma boneca bebê. Uma boneca bebê. Então você já vê assim, que puro, né? A questão de uma menina já adolescente, pedindo uma boneca e pedindo uma família. Então, foi uma das cartas assim que emocionam a gente. A outra cartinha que nós lemos foi de uma pessoa com deficiência, que ela dizia que precisava de fraldas. Que ele, né? Era ele. Ele precisava de fraldas. Se nós pudéssemos doar fraldas e material de higiene. Então, você vê que tem gente que pede carrinho também, que do mais simples, ou do sonho de um celular, né? Lógico, se a gente conseguisse adotar todas, eu acho que no nosso coração nós adotaríamos todas as cartas da campanha. Mas é um trabalho, como disse, de várias mãos, que requer muita sensibilidade e muita solidariedade, um sentimento de ser solidário, enraizado dentro de si, de querer se doar, de doar a quem realmente precisa, a quem precisa de um brinquedo, a quem sente fome, a quem precisa de um atendimento jurídico, como no caso dessa mocinha que disse que queria ter a guarda, que a avó tivesse a guarda dela, que está totalmente sobre as nossas possibilidades dentro da defensoria, que é a nossa missão mesmo de atender esse pedido. Tanto que já está agendada a visita com a criança para conversar com a vozinha, para ver como é que nós iremos, qual é a real situação, né? Para dar sequência aos trâmites. Ter a sensibilidade de ter esse contato, né? Viver esse momento. Basta procurar os Correios que ficam ali no centro, ao lado da Assembleia Legislativa, e sentar lá com a Expedita, com as meninas, lá com a Rayane, e adotar sua cartinha. Você também vai se sentir muito mais vivendo essa experiência. E eu recomendo que todos tenham essa experiência. Fazer o bem às pessoas é gratificante para quem realmente precisa da sua ajuda. A pessoa que ajuda é ajudado também. Com certeza, né? A gente diz que a gente espera, dá com uma, mas não espera com a outra. Mas o fato, o bem que você faz, você já se sente recompensado, mesmo? É imediato. É imediato, com certeza. É imediato. Você poder contribuir com isso, é imediato. Então, não deixe de adotar. Pense também, em janeiro tem campanha de novo, quero voltar aqui. Realmente eu peço, claro. Não, nós já temos, mas vamos pedir. Nós vamos iniciar novamente a campanha. É uma campanha constante, tá? É uma campanha que o ano todo a gente sempre está colhendo, sempre está ajudando. Inclusive, quando a nossa justiça itinerante vai para as ações no interior, várias vezes a doutora Euseni, inclusive, teve no Baixo Rio Branco, levou material escolar. Então, a gente vem recebendo, a gente sempre está contribuindo de alguma maneira. Se eu tiver material ali à disposição, a gente
entrega. Às vezes o doutor Oleno é contactado por alguma escola do interior, nós também, doutor, tem material? Tem, a gente entrega material, então tem destino, tem destinação certa. E tenha certeza que é ao nosso assistido, aquela pessoa carente, aquela pessoa que realmente precisa da sua doação. Então, em janeiro, já iniciaremos uma outra campanha, que é o Voltando para a Escola. Com material escolar. Com material escolar. Seu caderno, a campanha é o caderno, um lápis, uma borracha e um apontador. Essa é a campanha. Que são materiais que realmente são os utilizados dentro da sala de aula, que garantem as crianças retomarem os estudos, e tanto as crianças como os adolescentes. Só através da educação que realmente a gente pode garantir o futuro de uma nação toda, né? Então, precisamos investir nas nossas crianças. Queria agradecer demais. A Vivi aqui contribuiu muito mais além do que compartilhar nessa parceria, mas motivou, tenho certeza que muita gente que está nos ouvindo a aderir a essa campanha aí solidária, mas uma campanha realmente assim que transforma vidas. E já aproveito a oportunidade para parabenizar também o Dr. Oleno, né, o nosso defensor público geral, que abraçou há 17 anos essa causa quando saiu, voltou e agora mais uma vez comandando essa parceria aqui pela Defensoria Pública de Roraima. Parabéns à Vivian também por toda essa trajetória junto com ele e na Defensoria também. Muito obrigada. Eu que agradeço, viu? Obrigada pela oportunidade de estar podendo divulgar realmente o nosso trabalho, mas não mais como no intuito mesmo de trazer mais pessoas para somar, não de levar o que nós estamos fazendo, mas que realmente conscientizar que fazer o bem é necessário. E muito gratificante. Exato. Obrigada, Vivian. Obrigada. E vamos falar de balanço das ações da DPE em 2024. O defensor público Januário Lacerda compartilhou as ações impactantes da Defensoria Pública, como a implementação de políticas de cotas raciais, a garantia de acesso à educação e saúde e o apoio às comunidades em situação de risco. 2024 foi um ano, para mim, muito intenso, né? Trabalhei em 2 situações, né? Eu estava até o final de setembro, eu estava na vara de família, que é um serviço intenso, muito atendimento, né? Muitas audiências, e a partir de setembro eu passei a atuar agora na vara de criminal, que é a vara genérica, né? Que são os crimes contra o patrimônio, né? Furto, roubo, né? Lesões corporais leves, né? Que não esteja envolvida questão de violência doméstica, né? Estelionato, esses crimes, né? Então, para mim é um grande prazer estar de volta aqui, passando um pouquinho para vocês essa experiência nossa na Defensoria. O defensor, na verdade, o defensor público, ele acaba passeando por várias defensorias, várias varas aí também dos ramos da Defensoria. O senhor falou que já atua há 20 anos na Defensoria? Eu tenho fiz 19 anos de Defensoria dia 11 de agosto, próximo passado, vou fazer 20 anos no ano que vem, em agosto, né? Já trabalhei em todas as comarcas do interior aqui, né? Pacaraima, Alto Alegre, Bonfim, Mucajaí, Caracaraí, Rorainópolis e São Luís do Anauá e Boa Vista, né? A minha primeira atuação foi na Defensoria de Mucajaí. Eu trabalhei lá por 4 anos, né? Depois que eu trabalhei lá de 2005 a 2009, né? Aí em 2009, finalzinho de 2009, eu vim para Boa Vista, para a capital. Trabalhei aqui até 2011, até 2011, depois eu fui para Rorainópolis, né? Trabalhei lá em Rorainópolis. 2012 fui eleito vice-prefeito de Mucajaí, aí eu me licenciei em 2013 até 2015, quando eu retornei para a Defensoria de volta, né? E tem aí uma boa experiência, tem muitos fatos. Eu até falo assim, eu quero agora, que estou me pretendendo a aposentar o ano que vem, né? Já completo 35 anos de serviço, né?
E aí eu quero, depois, quando for me aposentar, quero escrever um livro sobre os fatos e causos da minha advocacia, né? Eu venho de Minas Gerais, sou mineiro, lá do Triângulo Mineiro, e trabalhei no Norte de Minas por 10 anos, que é uma outra realidade, e do Norte de Minas, de Pirapora, eu vim para Boa Vista em 2002. Eu vim para Boa Vista em 2002 para fazer o concurso da Defensoria Pública. Passou? Passei. Aí já estava aqui, fiz o concurso da Polícia Civil também para delegado, passei no concurso. Antes de vir para a Defensoria, trabalhei 1 ano e meio como delegado aqui do estado de Roraima. Fui diretor, no período que eu passei na delegacia, fui diretor da Polícia Judiciária do Interior, do concurso público, fui o primeiro diretor. Depois eu passei por algumas delegacias, fui plantonista, passei pela delegacia da Infância e Juventude, foi a minha última atuação, foi na Delegacia da Infância e Juventude. Da Delegacia da Infância e Juventude eu vim para tomar posse na Defensoria e estou até hoje, desde 11 de agosto de 2005. Tem história mesmo. Um pouquinho. É isso que você quer contar nos fatos e causas do defensor Januário Lacerda. Sim. Defensor, mas assim, falando um pouquinho, já com toda essa sua vasta experiência, né, como defensor público, na Defensoria Pública de Roraima, e entendendo, né, sobre todas as áreas, todos os ramos da Defensoria, e esse ano especificamente trabalhando na família, né? O que o senhor destaca também, o que foi mais recorrente, o que mais lhe chamou a atenção também esse ano de 2024? Olha, nesse ano de 2024, além de estar trabalhando na vara de família, eu tive 2 oportunidades de trabalhar na Defensoria Itinerante junto com a Justiça Itinerante, né? Que todos 2 foram no município do Iramutã. Na vara de família, o que é recorrente é as ações de alimentos, né? E as ações também de execução de alimentos. A questão dos inventários, né? A gente teve alguma autuação. Inventário é um pouco complicado, eu falo assim, porque a pessoa que procura a defensoria para fazer o inventário, ela muitas das vezes ela não tem o dinheiro para pagar o imposto de transmissão causa-morte. Então, se não paga esse imposto, o inventário fica parado. Extingue-se o inventário, né? Então, a nossa dificuldade maior na defensoria, nos termos dos inventários, são essa questão das condições financeiras dos nossos assistidos de pagar esse imposto, né, de transmissão causa-morte para terminar o inventário. Alto, né? Até que não é alto, né? Mas o nosso público de atendimento é um pessoal relativamente, né, até 3 salários mínimos, né? Pouquíssimas situações que nós temos pessoas que ganham acima de 3 salários mínimos que estejam atendidos para a defensoria. A gente tem esses casos, que são os casos dos hiperendividamentos. A pessoa ganha bem, mas está hiperendividado, não dá conta de pagar um advogado. Então, né, se ele não dá conta de pagar um advogado, né, eu, por exemplo, tenho já atendi várias pessoas, né, com hiperendividamento que não teve condições de pagar advogado e está sendo atendido pela Defensoria Pública, né? Então a gente vê isso. E nesse período que eu passei, né, nesse ano 2024, na vara de família, né, então a gente trabalhou intensamente, são muitas audiências, né? A média de audiência, né, os 2 juízes, né, a doutora Joana na 2ª vara e o doutor Guilherme, né, com colaboração da doutora Rafaela, tem vários juízes que colaboraram na primeira criminal, né, então agendaram, né, diante da demanda, né, a média de audiências por dia, 12 audiências de segunda a sexta, né, ou de segunda a quinta-feira, né. Então isso dá um volume enorme de atendimento ao longo, vai dar um volume enorme de atendimento ao longo do ano de 2024. Né? Provavelmente, né,
no último dia de 2024, né, já nas primeiras semanas do mês de janeiro, já vai sair o relatório nosso dos nossos atendimentos, os números de atendimento na defensoria, o número de audiências feitas, né, em cada uma das varas. Cada defensor público vai ter também, tem um relatório de quantas audiências fez no ano de 2024, né? Então, foi assim, um ano muito intenso, com muito trabalho, né? E o que nos move no dia a dia é isso, é prestar o nosso serviço para a sociedade do estado de Roraima, né? E nós, em especial, que estamos trabalhando aqui na capital, em Boa Vista, para a população de Boa Vista. Eu gostaria de destacar essas duas ações que eu tive junto à Defensoria Itinerante, que foram nos municípios do Iramutã, né, que nós atendemos a comunidade da Água Fria, da Pedra Branca, né, e lá nós tivemos várias ações, né. Quando eu estou na Defensoria Itinerante junto com a Vara Itinerante, né, além de estar atendendo ali os casos da Defensoria, eu também colaboro também com a equipe do Tribunal de Justiça, que vai para fazer palestra, né, que é a educação de direitos, sobre os direitos das mulheres com relação às violências domésticas que as mulheres sofrem, e as indígenas não são diferentes. Até pelo contrário, a violência doméstica contra as indígenas é até maior, né, se você pegar o número, e mais violentas, né? É porque se a mulher não faz a comida direito, ela apanha, né? A gente tem casos relatados dessa forma. E quando eu estou nessas ações, eu trabalho numa palestra voltada mais para os homens, colocando da importância dos homens ter a consciência da questão da violência sexual contra as mulheres, né? Principalmente da violência sexual contra os vulneráveis, que são as crianças menores de 14 anos, que tem muito, né? Tanto nas comunidades indígenas como né, aqui em Boa Vista tem muita violência sexual contra os vulneráveis. E aí nas minhas palestras, né, aí eu chamo o promotor, tem a psicóloga, a assistente social, e nós chamamos o promotor. Eu trabalho nessa perspectiva de colocar para ele que menor de 14 anos você não pode ter relação sexual, mesmo com ela consentindo, não pode, que é crime. E o crime é pesado, né? Vai cumprir pena, no mínimo, né? As penas nos crimes de violência sexual contra criança, dependendo da situação, 14, 15, 20 anos. Quando eu estava trabalhando em Bonfim, eu tive uma situação que foi descoberta uma violência contra vulnerável de um pai-avô, explicando. O pai engravidou a filha, né? Ele teve relações sexuais com a filha menor de 13 anos. Ele tinha 2 filhas, ele teve relações sexuais com as 2 filhas menor de 13 anos. Uma dessas filhas, ele engravidou ela com 12 anos. E depois a criança, a neta filha, estava com 10 anos, né, numa escola essa é uma situação de Normandia, numa escola em Normandia. Ela ficou retraída. E aí a professora, e ela era uma menina muito expansiva, né, brincalhona com os colegas, social ali, né, e ela começou a ficar retraída, e as professoras começaram a observar esse detalhe, e foi conversar com ela. E na conversa com ela, quando ela falou, não, vovô tá mexendo comigo. E aí foi levado para o delegado, para o Ministério Público. O Ministério Público ofereceu a denúncia. Nesse caso da neta, até então era só neta, descobriu-se também que a neta era filha dele, que ele teria mexido também com uma outra filha dele. A outra filha não engravidou.
né? Mas ele praticava, já imaginou, essa família, eram 2 filhas com a mulher, a violência doméstica ao longo dos anos que essa família não sofreu, né? Então ele pegou 68 anos de cadeia. Ele começou a cumprir a pena e ele já tinha 52 anos. Então vai morrer na cadeia. A gente, muitas das vezes hoje, né, a doutora Inajá e a doutora Terezinha Lopes têm conseguido resolver algumas demandas sem a necessidade de judicializar. Talvez procura os entes, né, o município, o Estado, e aí como o Estado já tem essa situação para atendimento, essas de alta complexidade, né, não haveria necessidade de judicializar. Nós só judicializamos aquilo que de fato não tem o Estado não fornece e está dificultando o fornecimento, está demorando. Quando eu falo dificultando, assim, está demorando no fornecimento da medicação. Aí a gente judicializa para que, pedindo aí uma liminar, muitas das vezes o juiz dá a liminar e os medicamentos são fornecidos. Que foi esse caso da pessoa lá de Bonfim. Justamente. Doutor, assim, na sua visão, quais foram os maiores desafios para a Defensoria de 2024, que precisa aí se alinhar também para os próximos anos, nas suas perspectivas? O desafio hoje, né, até antes de vir para cá, estava a questão da tecnologia, né, de automação, né. Eu acho que são para a gente tem algumas ferramentas que estão sendo disponibilizadas para a população, né, de uma forma geral, e a Defensoria precisa estar antenada a essas tecnologias, e a Defensoria tem tido esse cuidado, né? De repente estou falando até de uma outra área, né? Tem defensores que estão envolvidos na busca dessas ferramentas para nos auxiliar melhor no nosso serviço do dia a dia, né? De melhorar a nossa produção, um atendimento melhor das pessoas, né? Então, o desafio que eu verifico hoje é a gente ter condições, né, de atender a nossa demanda, porque a gente tem demanda reprimida, né? Não tanto quanto aos outros estados. Se compararmos a Defensoria com os outros estados, você vê, nós estamos em todas as comarcas. Tem estado que a Defensoria não está em todas as comarcas, né? Por Minas Gerais, a Defensoria não está em todas as comarcas. Aqui nós estamos em todas as comarcas. Então, todas as comarcas têm uma defensoria, tem um defensor público. Agora, né, o nosso defensor-geral, o doutor Oleno Mato, está trabalhando junto com a sua equipe, né, de reorganizar a Defensoria Pública na perspectiva de colocar 2 defensores também no interior para a gente atender mais essa demanda que tem muito no interior, né, principalmente em Roraima, São Luís, né, Caracaraíma, Mucajaí, né, Bonfim, e Pacarama, tem muita demanda reprimida e a gente precisa de mais defensores. E esses dias eu estive com ele, né, numa conversa informal, e lá estavam reunidos, preocupados com reorganização da Defensoria. Então, eu acho que esse é o nosso desafio para 2025, que é ampliar o serviço, né? Ampliar, a gente ter condições de atender mais as pessoas, né? Mais as demandas que são colocadas para nós, né? E aí, a utilização dessas ferramentas de tecnologia que está sendo disponibilizada, eu acredito que é um dos pontos chaves para a gente conseguir atender essa demanda. Doutor, mesmo diante dos desafios que o senhor fala, mas assim, como é que o senhor avalia também a atuação da Defensoria nesse ano, né? O senhor falou que foi muito serviço, muito trabalho, onde a Defensoria podia, ela teve... se esforçou, né, para estar. Como é que você avalia isso também, esse esforço dos servidores e dos defensores públicos? Sim, nós devemos muito aos nossos servidores, né, aos nossos colaboradores. Né, no meu gabinete, por exemplo, o meu assessor, o Júnior, a minha chefe de gabinete, a Edila, o meu estagiário, o Gustavo, né, são assim, de grande competência. Né, o trabalho deles é que me dá
uma condição melhor de estar mais tranquilo nas minhas audiências, sem preocupação nas minhas audiências, sem preocupar, né, com o serviço que eles estão atuando, né, minutando as nossas petições para depois serem protocoladas, depois de revisada, né? O servidor, o assessor nosso, ele é de grande importância. Depois que a Defensoria pôde disponibilizar os assessores para os defensores públicos, isso melhorou muito a qualidade do nosso serviço, porque aí a gente tem condições de estar revisando melhor e tudo mais, né? Quando era só eu, né, por exemplo, no meu gabinete lá em Mucajaí, quando eu trabalhava, era só eu e a secretária que atendia, né, mas as peças e tudo mais, então a gente não dava conta daquele volume todo, né? Então, a partir do momento que a Defensoria pôde disponibilizar os assessores, os chefes de gabinete, melhorou bastante esse atendimento e melhorou também o volume de atendimento, né? Nós tivemos condições de atender mais gente, né, com isso. Então eu vejo sim a abnegação de cada um dos nossos servidores, de cada um das defensoras, dos defensores públicos, dos defensores lá do interior. Eu tive, na semana do início de novembro, eu tive substituindo lá em Rorainópolis, os servidores de Rorainópolis, com toda a abnegação, trabalhando até às 18 horas, até mais de 18 horas, até à noite, para dar conta de cumprir, né, os prazos, né? Lá de São Luís também já tive a oportunidade esse ano de estar substituindo a colega de lá, né? De fato, os nossos colaboradores são abnegados na perspectiva de auxiliar os seus defensores, né, em quem eles estão vinculados. E aí os nossos defensores, né, que estão aqui na capital, né, que tem um trabalho, né, excelente, né, de dedicação, né, de atendimento, né? A gente só não consegue atender mais porque somos humanos, né? Chega numa certa situação que não dá para atender muito. E aí eu acho que nessa perspectiva que a administração superior está trabalhando para que no ano que vem a gente consiga superar esses desafios. E qual a mensagem que o senhor deixa para os assistidos, né, para aquelas pessoas que recebem os serviços prestados pela Defensoria Pública? Eu tenho falado muito, assim, muitas das vezes, quando a gente, um assistido vem agradecendo e tal, pá, né? Aí eu falo assim, olha, você tem que orar para a gente, para dar saúde para o defensor, para que ele possa trabalhar atender mais. Outras pessoas, né? Eu acho que é isso aí, né? A gente, graças a Deus, nós temos muitos defensores, né, que já estão acima dos 50 anos, mas estão aí com 60 anos. Nós temos defensores trabalhando já com 70 anos, 70 e poucos anos, né? Estão aí dedicados e trabalhando, eu acho que é isso. Para os assistidos da Defensoria, a mensagem que eu deixo, assim, que foi um ano de 2024 com muito trabalho para nós. Espero que a Defensoria tenha atendido você a contento, né? Ter atingido, solucionado as suas expectativas, né? E que aqueles assistidos que nós conseguimos atender, que ore para o seu defensor, para cada um dos nossos defensores, para que tenha saúde, né? Para que a gente possa estar trabalhando em 2025 com mais afinco e atendendo mais pessoas. Esse é o nosso objetivo, né? Quero desejar a todos um Feliz Natal, um ano novo repleto de saúde, né? De realizações, né? Que o ano de 2025 seja um ano de realizações dos sonhos seus e dos seus filhos. Então é isso. Obrigada, doutor, e parabéns mais uma vez. E o subdefensor público geral, Natanael Ferreira, trouxe um panorama dos projetos que beneficiam as populações vulneráveis, como o CAP Mulher e a Carreta dos Direitos, além da defesa dos direitos da população idosa e uma reflexão sobre os desafios enfrentados pela Defensoria e seu compromisso com a justiça social em 2024. O que o senhor recorda aí do mês de janeiro, fevereiro, ali do início do ano, que o senhor destaca como ponto
principal da Defensoria em 2024? A Defensoria, a cada ano que se renova, né, são os desafios também se renovam, porque nosso público-alvo é um público vulnerável, né, um público que é uma população excluída. Nós temos como missão institucional exatamente o resgate da dignidade dessa população excluída, né? Então, assim, eu destaco, são várias ações, mas duas eu acho que tem importância grande para a Defensoria, talvez não pela quantidade, mas o exemplo, né? A questão do casamento coletivo, em que esse ano a gente também trouxe a questão do casamento homoafetivo, né? Envolve essa população altamente vulnerável. E outra grande conquista também foi a carreta da cidadania, que nos possibilita ir aonde o povo está, né? Sentir as dores locais, sentir o calor mesmo da população. E sempre que a gente chega é recebido com muita alegria, com muito entusiasmo. As pessoas vão à carreta, tiram dúvida, né? Ali tem conhecimento do andamento processual. Então, essa carreta possibilita essa aproximação com o nosso público, né? Com o nosso assistido. Eu acho que esses dois eventos, assim, elas são destaque. Um, que é a carreta por garantir esse acesso, e o outro é esse resgate dessas populações excluídas, né? Queria que você até contasse um pouquinho mais detalhes da carreta. Como é que foi o processo para conquistar também essa carreta? E como é que é o processo de levá-la também para outros municípios ou bairros mais distantes aqui do centro da cidade? A carreta da cidadania sempre foi assim, um grande sonho da Defensoria Pública. A gente já vinha sonhando com isso assim, há muito tempo. Acho que tempos imemoráveis, porque a gente já percebia a importância dessa ferramenta para esse acesso e esse diálogo direto com a população. Então, hoje o nosso DPG ele é presidente do Colégio Nacional dos Defensores Públicos, e aí a gente sempre ali está trocando experiência, né, vendo o que está dando certo em outros estados, tenta trazer para cá. E eu acho que o Amapá ele estava com um projeto junto com o Calha Norte, que financiou essa carreta e estava com um processo em aberto ainda. E aí a gente conseguiu articular, e aí vamos dar os bônus, né? A atuação do defensor e deputado federal Estélio Dene foi fundamental, ele foi um guerreiro mesmo. Quando ele soube dessa possibilidade, não mediu esforço, correu para cima. E aqui a gente preparou toda a outra parte de documentação, e a Defensoria acho que foi o recorde de fechar esse processo junto à Calha Norte para a obtenção dessa carreta. Então, assim, foi essa união de esforços conjunto, e principalmente assim, o doutor Oleno teve papel fundamental, e não faltou também esforços, entusiasmo, animação do Denner, nosso querido e eterno DPG, Denner. A gente conseguiu, de fato, trazer essa carreta, que já era um grande sonho, exatamente por isso que a gente já percebia o quão importante era essa ferramenta para possibilitar esse diálogo direto com a população, né? Então, foi essa correria, foi essa articulação, essa ação conjunta que permitiu a gente trazer a carreta, porque é um veículo assim, muito caro, né? E o nosso orçamento, a gente sempre está correndo atrás do nosso orçamento. Nosso orçamento é bastante comprometido, basicamente com folha de pagamento, e resta pouco para a gente fazer esse investimento. E se não fosse esse esforço do Oleno e do Denner, a gente ainda estaria sonhando com a aquisição dessa carreta, que hoje, graças a Deus, é uma realidade. É importante essa articulação também de cima para baixo, né, digamos assim, lá da Câmara Federal até o estado de Roraima, para fazer essas parcerias mesmo. Doutor, e aí essa carreta chega, né, a atender a população de Boa Vista, e quais os serviços que tem levado realmente assim até os bairros e até os municípios do interior? Outra grande importância assim, da Defensoria
é a nossa atuação em conjunto com parcerias. A Defensoria, como já disse anteriormente, tem um orçamento bastante restrito, né? Focado muito com o custeio da máquina, né? E falta muito para investimentos. Então, a parceria é essencial. Então, sem parceria, a gente não consegue andar e prestar um serviço de qualidade que contemple realmente a necessidade dos nossos assistidos. Então, a carreta tem levado, graças a essas parcerias, tem levado vários serviços, né? Além do serviço da Defensoria, que é essencialmente assistência jurídica, mas nós temos levado também a questão do INSS, com a questão da aposentadoria, aqueles benefícios de prestação continuada para a população. Levado também a questão de saúde, né? com a Secretaria Estadual de Saúde, levando exames básicos, às vezes também prestando serviços, né, de odontologia e outros serviços que a população demanda bastante. Então, a gente tem levado diversos serviços, além de todos os serviços da Defensoria. Isso foi uma questão que o doutor Leno frisou, nós teríamos que levar a Defensoria por inteira nessas ações. Então, a gente leva todos os serviços, consulta processual, alimentos, reconhecimento de paternidade, todos os serviços que é oferecido na sede, a gente leva de forma itinerante, nessas ações de forma itinerante. E a gente agrega esses parceiros, né? A gente convida esses parceiros que não têm falhado, sempre também muito entusiasmados com as ações da Defensoria. Então, assim, é uma sinergia muito bonita de se ver, sabe, acontecendo na carreta. E quem não conhece a carreta, quando encontrar, não vai passar desapercebido, porque é uma carreta muito bonita, leva as cores da Defensoria, tem o nome da Defensoria. Então, sempre que vê a carreta por aí, por gentileza, visite, porque é um espaço belíssimo que a Defensoria dispõe. Doutor, inclusive, ela esteve em alguns eventos, né? No Arraial, esteve também de forma itinerante ali no bairro Cidade Satélite recentemente, fizeram filas ali para serem atendidos também, mostrando que a população tem interesse, né? Então, muito bacana mesmo. E, além disso, o senhor falou também sobre o casamento, né? O senhor atuou bastante também voltado para a população LGBTQIAPN+, com o casamento homoafetivo ali à frente, mas também o casamento coletivo que envolveu outras pessoas. Teve recorde aí de inscritos, tanto as pessoas que queriam casar aqui fora, né, mas também as pessoas até que estavam em sistema prisional, né, que queriam oficializar essa união. Como é que o senhor avalia esse trabalho também da Defensoria de oficializar essa união? Esse trabalho ele é um trabalho fantástico, né, conduzido pela doutora Ilceni, que é uma idealizadora e a nossa defensora bastante animada com esse projeto, que de fato é um projeto maravilhoso, porque a gente tem alguns mitos que é importante esclarecer, que é a questão da casamento versus união estável, né? É a mesma coisa. Hoje a lei, de fato, garante os mesmos benefícios, as mesmas prerrogativas, não tem uma distinção formal, legal em relação ao casamento civil e a união estável. Mas o que acontece é o seguinte, muitas das vezes, quando de fato... Porque, como diz assim, a união estável, ela é uma situação fática. Você vive com outra pessoa, né? Você tem uma realidade fática. E, às vezes, você provar essa realidade é complicado. E quando o parceiro falta... Eu estou usando um adjetivo, né, para dizer quando o parceiro morre mesmo, né? Aí começa o grande drama, porque você precisa provar agora aquela situação que era só de fato perante as autoridades para ter acesso, por exemplo, à aposentadoria, né, no caso seria a pensão do falecido, iniciar também o processo de inventário, em caso que tenha deixado patrimônio. E o casamento, quando é oficial, te dá essa agilidade nesses processos. Então, eu sempre falo assim, eu não só eu falo, mas como a Constituição diz, né, que se deve, o poder público deve incentivar essa união estável em casamento. Então, a própria Constituição já diz assim, olha, a união estável está aí, né, para quem quiser, mas o Estado deve incentivar
a questão da união estável, aliás, do casamento, que é o que a gente busca, né? Formalizar isso para trazer uma segurança na questão familiar, né? Uma segurança jurídica. A segurança jurídica, porque você vai entrar, por exemplo, no pedido no INSS. INSS, basicamente, ali tudo é prova. Você tem que levar documento que comprova. E no caso do casamento, a certidão, ela é uma presunção absoluta. Não tem como nenhuma autoridade, nenhum agente público se opor a uma certidão de casamento, né? Então, assim, te dá bastante essa segurança. E eu, particularmente, eu posso falar isso porque eu tive uma experiência na minha família em que a minha cunhada, o companheiro dela faleceu e foi uma luta junto ao INSS. Foram quase mais de 2 anos para ela conseguir o benefício. Exatamente por conta da certidão de casamento que ela não tinha. Então, foi todo um processo de união estável, formalizar. Então, esse programa da Defensoria tenta trazer exatamente essa segurança jurídica no âmbito familiar, né? E a certidão de casamento ela é tão importante, né, doutor, que ela até substitui a certidão de nascimento. Ela passa a ser ali seu documento original, ali, seu primeiro documento. Né? Porque você, na verdade, assim, é virada de chave, né? Quando você vai constituir uma família, você está dando uma virada de chave na tua vida, né? Está dando total virada de chave. Então, é importante que essa virada de chave se dê dentro de toda a segurança possível para que não haja percalços no momento em que você, às vezes, está mais fragilizado, que mais precisa, né? Às vezes, né, acontece tanta coisa. A gente, por exemplo, vê isso muito acontecer no sistema penitenciário. Só mais um exemplo, que o parceiro, né, quando está recolhido ao sistema, a outra pessoa tenta visitar e como é que prova? Qual é o seu vínculo familiar? Você, de uma hora para outra, você fica quase que um estranho em relação àquela outra pessoa, né? E o casamento não, o casamento civil, que eu digo, a certidão, afora toda a questão religiosa, ideológica por trás disso, a gente foca principalmente nessa segurança jurídica, né? A questão ideológica é de cada um, religiosa é de cada um, individual, mas é o aspecto da segurança, efetivamente da segurança jurídica, que esse instrumento jurídico traz no âmbito familiar. Então, a gente vê esse programa com muito entusiasmo, muita animação, porque a gente abre as inscrições e rapidamente se esgota as inscrições, porque é um casamento que dá orgulho em razão tanto da dimensão, mas também da sua organização. Nós temos uma parceria num casamento coletivo com a Prefeitura de Boa Vista, com o município de Boa Vista, e eles não poupam o esforço de trazer, assim, as melhores coisas. A gente vai para um casamento coletivo assim, a gente percebe que gente com muito dinheiro não conseguiria fazer com o brilho, né, com a grandeza, com o luxo que é o casamento, esse casamento coletivo. E o interessante é que tem provocado um desafio, né? Todo ano a gente diz assim, não, a gente vai fazer, o próximo ano vai ser maior. O próximo ano vai ser maior. O próximo ano vai ser maior. Sido. E tem sido, né? Doutor, outra situação também envolvendo a população vulnerável, que é o tempo que é o papel da Defensoria, só para a gente já ir encerrando aqui também. O senhor esteve durante o Meu Pai Tem Nome ali também coordenando à frente, juntamente com a doutora Euseni. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação dessa ação, né, de reconhecimento de paternidade e já também deixasse sua mensagem aí para os nossos assistidos e ouvintes da Rádio Defensoria. É uma outra ação que causa-se bastante impacto, né? E outra vez a gente reforça esse sentimento que só quem sente a dor é quem vive essa dor. Então, a gente ter uma certidão de nascimento ali, a ausência do nome do pai ou da mãe, é bastante constrangedor, né? E a gente percebe assim, que quanto mais rápido você tentar resolver essa situação, é bom para todo mundo, porque você consegue criar vínculo. Porque a importância do pai, ele perpassa a questão meramente de um documento, né? Às vezes você tem um pai que é muito mais pai, né? A gente está falando aí dos padrastos, madrastos, do que os pais biológicos, né? Meramente biológicos. Mas é importante você ter, na sua historiografia, você saber da sua origem, né? E você ter registrado ali quem é o teu pai, quem é a tua mãe.
Então, assim, é uma ação que nos emociona sempre, né? Sempre a gente se emociona porque a gente está tratando ali com dores, muitas das vezes, muito particulares de cada um, né? E levar esse serviço, e voltando mais uma vez, né? As parcerias são fundamentais nesses processos. E aí reforçamos também novamente a questão do Tribunal de Justiça, que oferece também, inclusive, em alguns casos, exame de DNA, quando a pessoa realmente tem uma dúvida razoável, né? Oferece o exame para que a coisa seja feita com muita segurança, né? E é uma ação que, como eu volto a dizer, já nos emociona porque são essas dores, né? De que só quem vive que sente de verdade. E fazer esse resgate está muito ligado à dignidade da pessoa, né? Você saber da sua historiografia, saber as suas origens e poder exercitar esses direitos, né? Então, como eu falei, perpassa. Quando você traz a questão do nome do pai, muitas das vezes você pode até não ter aquele pai que vai participar efetivamente da vida daquela criança, daquele adolescente. Mas você aumenta, isso que eu repito muito, você aumenta a rede de proteção. Porque às vezes você não tem um pai, mas você tem um avô, a avó, os tios. Você amplia a rede familiar daquela pessoa, né? Porque como às vezes o pai se tornou muito distante, a família também daquele pai, né, por falta dessa segurança, evita essa formação dessa rede. E quando você retira essa insegurança, você traz toda essa rede de proteção à criança e ao adolescente. E assim, nessas ações a gente atende todo o público, né? Desde criança e adolescente, pessoas já adultas mesmo, né? São exemplos e tem casos assim bastante emocionantes. E a gente também tem aquele propósito, né? De todo ano a gente tentar oferecer um serviço melhor e alcançar muito mais gente. A gente tem uma lei que obriga os cartórios a encaminhar, né? No momento do registro, não tem o nome do pai ou da mãe ali, a defensoria já deve ser informada. Então a gente está procurando os cartórios para que essa lei seja de fato observada, para que a gente possa agir no momento nascedor, né? Naqueles instantes iniciais ali. Um mês, né? A lei prevê ali 15 dias para fazer o registro. Naqueles momentos iniciais a gente já atuar, porque o mais importante é o vínculo afetivo, é o carinho, a criança se sentir protegida, saber que pode contar com aquela família. E só o documento não é suficiente para isso. Então a gente vai tentar aprimorar, né? Nosso serviço sempre, a gente não pode achar que está bom, a gente tem sempre que imaginar que pode melhorar, e a gente pode melhorar praticamente em todo serviço que a gente oferece hoje. A gente tem como melhorar, né? Existem novas tecnologias, novas ferramentas, a gente tem que trazer essas ferramentas, trazer tudo isso para poder ampliar e prestar um serviço de efetiva qualidade para o nosso público, que merece muito. Doutor, agora, o que o senhor espera para 2025, né? E já deixe sua mensagem também aí de Feliz Ano Novo, né? Para quem está nos ouvindo. A gente espera novos desafios e melhorar os serviços que a gente já presta, né? Tentar criar novos mecanismos. Nós temos uma administração superior que é bastante empolgada com as ferramentas tecnológicas, então trazer essas ferramentas. A gente participa do CONDEG, que é esse Colégio Nacional dos Defensores Públicos Gerais de todo o Brasil. A gente vê coisas novas acontecendo lá fora, iniciais ainda, algumas são experiências ainda bastante recentes. A gente tenta ver o grau de maturidade dessas ferramentas para trazer para a Defensoria. Então, o que a gente espera de 2025 é novos desafios e numa esperança de sempre poder superar esses desafios e prestar um serviço de melhor qualidade. 2025, eu espero que seja um ano para todos, assim, de muita paz, de muita saúde. A gente viveu nos últimos tempos aí a questão da intriga política, né, dentro de casa, entre seus familiares. Eu quero dizer que é importante a sociedade brasileira superar esses instantes, esses momentos que foram, perceber que
Não podemos ter político de estimação, né? Nós temos que superar isso e reconstruir vínculos que por acaso foram destruídos ou foram fragilizados nesses instantes, e esperar que 2025 seja esse ano de reconciliação, que a gente consiga se reconciliar com tudo, e inclusive com a gente mesmo, naquilo que a gente às vezes foi muito exigente com a gente, principalmente em emagrecer, né? Que a gente vive essa briga eterna de querer emagrecer. O verão ainda não deu certo, né, doutor? Pra mim não deu. Não fica, eu tô dizendo isso pra mim também. Que eu achava que ia encerrar 2024 com 10 quilos a menos, eu quase pego 10 quilos a mais. Então a gente ter esse sentimento de benevolência com a gente mesmo e saber que o mais importante é se manter em pé, né? Se manter em pé e com entusiasmo para encarar esses novos desafios. Eu espero que toda a população roraimense, eu sou do Ceará, de nascido, mas sou roraimado, porque aqui eu recebi todo o carinho, toda a oportunidade, é uma terra que eu amo. Então eu espero que toda essa população maravilhosa consiga estabelecer esse desafio, consiga superar esse desafio. E a mensagem única é que a Defensoria quer ser esse grande parceiro, quer ser esse grande companheiro nesses momentos difíceis. Procure a Defensoria, a gente sempre recebe com muito carinho. Sabemos que temos desafios a resolver, temos dificuldade, mas acima de tudo a gente sempre renasce com a esperança muito grande que o próximo ano vai ser um ano melhor. O senhor falou sobre ser roraimado, né, estar aqui. Pelo seu histórico aqui, a gente tem informação de que o senhor ingressou na Defensoria em 2002, aprovado em primeiro lugar no concurso público para defensor. Então, assim, o senhor veio com garra mesmo, veio com vontade e tem atuado desde então muito afinco pelo nosso estado. Parabéns pelo seu trabalho, doutor. E desejo muito sucesso também, um feliz ano novo para o senhor e que venham muitos trabalhos positivos que dão ao que o senhor já até falou, essa sensação de dever cumprido, né? Não só a sensação, como de fato dever cumprido com a sociedade roraimense. Parabéns, doutor. Obrigado. O episódio de dezembro da retrospectiva DPE 2024 termina aqui. Para cada mês do ano, um programa especial aqui na Web Rádio Defensoria. Para saber mais, é só acessar os canais oficiais da Defensoria Pública no Spotify, no Deezer e também no YouTube. Qualquer dúvida, digita Defensoria RR. Até mais!